Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. O Banrisul te conecta. Banrisul Digital. Clique e simplifique. E Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Pode falar, meu caro deputado Pedro Fá. O senhor faz tanto tempo que vem no programa, eu estou com saudade. Estava calorado. E a primazia é a sua. A satisfação muito grande estar com vocês aqui, Paulo Sérgio Pita, César Pacheco, os nossos convidados. Num dia de Márcia Cavalcante. Márcia Cavalcante, sim. Num dia maravilhoso, azul. Céu azul, de uma noite azul ontem, numa grande vitória do Grêmio, não sei qual é o sentimento de frustração que existe, ganhar 1-0 do Lanús aqui é goleada, naquela hora do jogo, naquela situação, um time argentino, e mais, vão ganhar lá também, tem mais essa. Estou com o sentimento de que o Marcelo Groy definiu essas questões quando tirou aquela bola lá na Colômbia, o resultado seria outro, e aqui naquela cabeçada que ele pegou ontem, maravilhosa, melhor goleiro do Brasil em atividade hoje, e o Marcelo Groy vai ser o cara que vai dar o mais um gremista esfardando para entrar em campo. E grande goleador, hein? Marcelo Dornelli. E goleador, hein? Não, agora ele ficou o ranking lá nos Estados Unidos, agora do nosso grupo, foi jogar lá, ele era o 18º. Mas é colorado. Pelo que eu vi. Depois ele vai explicar. Ele é colorado? Que colorado, nada. Claro. Mas desperdiça essa rica cara de gremista que ele tem. Marcelo, tudo bem, mano? O dois Marcelo do programa hoje. Nosso Marcelo Afonso. Overdose, Marcelo. Boa noite, prazer estar aí com vocês. Realmente, né, ontem... E o nosso querido amigo gerente do SESC, nós temos uma promoção grande agora, o teatro, no domingo, né? Um grande evento. Sábado e domingo, né? Exatamente, um evento deixou de ser nacional, porque a gente vai ter até atletas do México aí, então um evento internacional esse ano. Nós estaremos juntos no domingo aí. Então, um prazer aí estar com vocês. Tramandaí, que horas? Sábado? Sábado tem o simpósio, né? Sábado é o simpósio. À noite. Às 19 horas. 19 horas. Onde são passadas todas as partes técnicas do evento para os atletas, né? Os atletas estão chegando a partir de amanhã aqui em Porto Alegre e depois para Tramandaí. Então, no simpósio, às 19 horas, toda a parte técnica do evento, e domingo, a partir de 8 horas, começa as largadas, né? Então, é um grande evento aí. Pô, que maravilha. Obviamente, o local não poderia ser melhor, né? Com certeza. Quem é que sugeriu aquele local? Diz para eles, aqui, para ver com quem estão lidando aqui. Na verdade, tu tornou Tramandaí a capital do triatlo, né? Capital... nacional. Vamos chamar de capital gaúcha do triatlo. Sabe que em 2015 ela foi escolhida a melhor etapa de triatlo do Brasil, né? É mesmo? Então, e o local é espetacular, hein? Um local muito bonito. A estrutura realmente ficou um lugar assim, muito bom para os atletas e não atrapalha a comunidade. Em torno de 400 atletas, que é o nosso limite. Atletas. Porque, na verdade, assim, como o triatlon comporta 3 provas, né, que é a natação, o ciclismo e a corrida, acaba sendo como se fosse 1.200 atletas. A parte mais bonita que eu acho a passagem dos atletas nadando por baixo da ponte. Espetacular, né? Que só fotografia. Tem na nossa etapa aí. Fotografia espetacular. Os vídeos, as fotos realmente ficam muito bonitas, aquela passagem ali. Tu és gremista? Sou gremista. Ontem estava lá no estádio com meu filho, né? Então... Tá na estampa, né? Sofremos um pouco aí, mas concordo. Esse tem rica cara de gremista e é gremista, né? Mas então acho que foi um belo resultado. Agora, que idade tem teu filho? Meu filho tem 12 anos. 12 anos. Joga na escolinha do Grêmio lá. Já aproveito para acompanhar ele. Qual é a posição dele? Ele, como ele é canhoto, ele está na escolinha, quando ele está no sub-11, acabam jogando por todos, mas ele está agora jogando ultimamente de lateral esquerdo. Mas já passou por meia esquerda. O lateral esquerdo é mais fácil de titular. Então... Fica tranquilo. Vamos por aí. Não vai disputar todo mundo que é meio campo, que é centroavante, goleador. Então ele está gostando, está se achando como lateral esquerdo. Mas ele é ala ou é lateral esquerdo da moda antiga? Não, a moda antiga. Aquele que fica lá atrás? Não. Ele apoia? Apoia. É um ala, então. Mais esquerdo, exatamente. Agora eu vou dizer uma coisa para o César Pacheco, eterno dirigente tricolor, né? Quantos anos de dirigente no Grêmio? Desde idos de 78, 79. O cara que mais faixas tem em casa é o César Pacheco. Eu conheço as faixas. Conhece tudo. Ele tem... Lembras do apartamento do Gedel Vieira Lima? Sim. Ele tem um apartamento aqui. Malas e faixas. Malas, caixas de faixa e tudo. É uma loucura. Que maravilha. É verdade. E esse time do Grêmio tem o teu DNA, hein?
Realmente, eu acho que... Tu saiu ou te colocaram pra rua da direção de futebol do Grêmio? Não, eu já tinha pedido demissão 2 vezes. Eu demorei para aceitar, para assumir o futebol do Grêmio, justamente porque achava que já tinha que colocar gente nova, né? Mas o Dr. Fábio Koff insistiu muito durante 2, 3 vezes. E eu conheço bem o Dr. Fábio. Quando ele convida, se não aceitar na primeira vez, ele não fala mais. Mas ele insistiu a segunda e depois veio a terceira. Aí eu é convocação. É convocação. E o Romildo é uma pessoa que ele foi uma pessoa que sofreu muito com a eleição dele. Houve uma oposição muito forte, que não era assim, o Romildo não era daquele pessoal da antiga, né? Era como uma novidade dentro do Grêmio, mas era uma pessoa competente, tanto que eu fui um dos coordenadores da sua campanha e aceitei ajudar. Peguei numa fase bem ruim, nós vimos de 2 ou 3 derrotas, eu assumi o futebol com o Filipão como treinador e dali começamos a ganhar, peguei um Grenal de cara, a estreia do Wallace. Wallace ganhou. Empatamos, 0-0. Estreou no Grenal. Estreou no Grenal, né? Estreou no Grenal. E junto comigo, né? Estreamos com o Wallace. Foi para essa. Isso, está na Alemanha hoje. Grande volante. E dali em diante fomos, trouxemos o Roger, fizemos um time, uma base, né? Desses 35 jogadores que temos aí, eu acredito que tem 18, 19 ainda da nossa época. É um projeto que o presidente Romildo, nossa diretoria, fez colocar a meninada da base, que nós temos bastante meninos lá, o último surgiu e foi o Arthur, nós temos o Jean Patrick, o Jonathan. O Grêmio não ganha nada das categorias de base, nem o Internacional. Mas pois São José ganha tudo, São José. Mas o trabalho agora, daqui a pouco surgiu lá no Grêmio outro. Sim, mas eu não sei como é que é isso. Não, mas é assim. Eu não consigo entender. Perde tudo nas categorias de base. Paulo Sérgio, eu fui diretor de categorias de base do Grêmio em 1980, quando o Renato veio para o Grêmio, 81. Aliás, vou dizer que a primeira viagem de avião do Renato foi com o César Pacheco. Verdade. A primeira viagem... E foi para a Europa, ele não viajou... Primeira viagem de avião do O Renato tem uma estrela, que quando ele chegou no Grêmio, acho que em 3 meses de Grêmio, tinha uma excursão que o Grêmio foi fazer para Itália, Espanha, e terminou com Cosmos em Nova York. E o Renato era júnior do Grêmio, era uma promessa assim, mas... E acreditamos. E na época o professor Enio Andrade... grande, com ele, Andrade, muito querido Enio Andrade, amigo ele de Bento. Sim. Renato era padeiro em Bento. Saiu essa excursão de 13 ou 14 cidades da Europa. Nós estávamos em Valladolid jogando lá e o Dirceu Jarrão machucou. E o Dirceu machucou um jogador e o Enio Andrade pediu o Dirceu Jarrão, que era o Dirceu lá de Cambé, do Mato Grosso. E o Dr. Cola fez o exame, ele não passou. E aí o Renato entrou na parada. O Renato não tinha passaporte, era uma sexta-feira, 5 da tarde. Naquela época as coisas eram mais fáceis, né? Eu era chefe do setor de passaportes. Eu abri o setor às 8 horas da noite numa sexta-feira. Fizeram o passaporte do Renato? Abri o cofre, se fosse para nós, sentei. Não, mas hoje não consegue mais. Hoje é via computador, é uma coisa mais... Eu não vou dizer que não fosse controlada, mas era muito mais fácil. Tu teria eu como chefe podia fazer. E ele viajou, foi para Valladolid e dali em diante terminou o jogo contra o Cosmos, ganhando de 4-1 lá no estádio do Cosmos, time do Beckenbauer, que jogava ainda, do capitão Carlos Alberto, e voltou. Então, quer dizer, ele é uma estrela, é um cara que está aí, ó, que amadureceu muito. Márcia Cavalcante, tá aí, né? Tu és gremista, Márcia? Sou gremista. Então tá bom. Olha o brinquinho dela ali. Temos só gremista na o sorriso da Márcia. Hoje é um grande... E um exemplo. Mas tu sabe que eu vi aquela arena Aqui é Colorado. bonita. Aqui é Colorado. De sacanagem, quando eu falar, vou ter que esclarecer, sim. Olha aqui, ó. Colorado. Olha aqui, Tá me constrangendo aqui por 10, 15 aquela minutos. imagem linda da arena, né? Bonita. Eu não posso deixar de me lembrar de Paulo Odoni, foi ele que construiu a arena, não dá para esquecer. Eu acho que eu quero sempre rendo a minha homenagem ao Odoni, se não fosse ele... E é verdade, hein? Se não fosse ele, não teríamos arena. É verdade. Mesmo É que devendo o Paulo Odoni, meio nariz empinado, meio snob, arrumando inimigos do Grêmio. Mas foi quem fez lá. Teve um amigo nosso que jogava carta com ele. Botou o facão no toco e fez. Claro. Esse amigo nosso jogava carta com ele, gostava tanto do amigo que apelidou de Blue. E hoje o cara está contra ele. Paulo Sérgio, deixa de fazer cisânia. Quem é o Blue? Deixa de fazer cisânia. São épocas. Quem é o Blue? Eu trabalhei com o Odoni desde Quem é o antes dele Blue? ser político, em 86, no Só me Grêmio. diz então quem é o Blue.
Ele me apelidou de Blue, né? Meu filho se criou com os filhos dele, com a Maria e com o Sebastião. Eu participei do Projeto Arena também. Participei do Projeto Arena. Eu era o primeiro vice do... Sim, eu era vice. Só que as coisas, quando apareceram no Grêmio, era uma coisa e depois transformou em outra. Ainda ontem eu vi um jogo com o Alexandre Grendini, que também participou da construção da Arena. Né? Então, são muitas pessoas. Futebol é coletivo, ninguém faz sozinho. O time está aí disputando uma final. Não foi só o grupo de jogadores, não foi só os funcionários, não foi só o Renato, não foi só a diretora. A torcida, todo mundo se envolve. Agora, falar em Colorado e tal, eu como não tenho bandeira esportiva, eu assisti o show do Globoplay. Eu nunca imaginei que eu fosse ver a arena do Grêmio inteiramente vermelha. Foi e graças à tecnologia, graças à digitalização, às pulseiras que foram distribuídas, o estádio inteiro vermelho. Eu olhei para trás, estava o Nestor Rain, representando o Grêmio lá com o camarote do Dói. Eu digo, Nestor, tu imaginou esse estádio todo vermelho? Mas que é bonito de qualquer cor. Foi muito bonito. Eu estive no show também, eu achei muito emocionante. Show de tecnologia, né? Um show de tecnologia. Lindo, assim, muito intenso, né? Arena lotada. Foi a primeira vez que eu fui à Arena, não conhecia. Linda, né? Linda. Foi muito, olha, um grande show e achei a infraestrutura muito bonita. Tá? Se a Arena fosse no local onde é o Olímpico, hoje seria melhor. Eu acho. Bom. Isso realmente, a infraestrutura do entorno, né? A saída, né? Isso realmente prejudica, assim. Agora, a infraestrutura do estádio é belíssima. O show foi... É belíssimo. E o que tu viu de digitalização ali? Que tu não conhecias. O que tu conhecia que tu não conhecia? A estrutura, né, toda, assim, as pulseiras são emocionantes mesmo. Cada participante, então, recebia, né, uma pulseira de LED e ao longo das músicas elas... Estou falando vermelho, mas trocou de cor umas 10 vezes. Cores, e até múltiplas cores. Múltiplas cores, claro. né? Então, a cor que mais felicidade dá para o Grêmio, não posso... A sensação... Como é que é feito isso? A sensação que nos dava é um sensor, né, na verdade é um sensor que faz esse controle. A sensação que nos dava... Comandado remotamente. Comandado remotamente. Me chamou a atenção que nós não tivemos quase nenhuma falha, assim, né? Pelo menos no entorno onde eu estava, assim, todas as pulseiras realmente funcionaram bem, né? Então era uma tecnologia de bastante qualidade. E ao mesmo tempo a sensação de que estávamos todos juntos. Eu acho que essa foi a grande sacada, né, do Coldplay, porque aquela pulsação colorida, ela aproximava as pessoas todas. Né? Então foi bem bonito. E teve um momento que ele pediu para desligar os celulares, parar de filmar. Exatamente. Né, ele estava fazendo documentário também, né? Ele falou na questão da intimidade, tornar mais íntimas coisas, mas ali estava saindo documentário. Né? Foi um negócio assim que Porto Alegre, quem viu, viu. Quem não viu, só em videotape agora. Né? Mas outro show igual a esse vai demorar. Eu vou te dizer, eles me ganharam. Eu não conheço muito. Para mim, eu sou biteomaníaco há muitos anos, então eu não acompanho muito esses outros grupos musicais. Quantas vezes tu foi a Liverpool? Mas os ingleses, fui 5 vezes a Liverpool. Esse fim de semana eu fui a São Chico, teve um festival Beatles em São Chico. Estava a irmã do John Lennon aí, que eu já estive com ela 3 vezes, a Julia Bayard. E o dono do Cavern Club estava aí também, o Bill. E estava o John Keats, que é um cantor que é o melhor que canta John Lennon, a voz dele é igual do John Lennon. Então eu passei um fim de semana maravilhoso, o pessoal adorou São Chico de Paula, é uma coisa muito linda, muito bacana mesmo. Agora, eu acho que está fazendo um pequeno bullying com o Dr. Marcelo. Não deixa ele se defender. Não estou deixando ele sofrer um pouquinho. Eu quero dizer o seguinte, olha, eu tive tu que é Beatlemaníaco, eu assisti o show do Paul, e 4 dias depois assisti o show do John. O Paul McCartney e o show do John de Almeida Neto. Foi muito bom, né, João? Está de aniversário hoje, doutor João de Almeida Neto, nosso advogado. É a festa, né? Hoje é a festa lá no Beto. Né? Estaremos lá com ele, dando um abraço no John e na Jane. Mas tu gosta, o Paul McCartney teve 2 vezes em Porto Alegre. Foi as 2 vezes, né? Eu fui a São Paulo ver também. A Porto Alegre, só não fui a São Paulo. Paulo ainda, né? Tem que ir, é uma cidade muito bonita. Eles gostaram muito aqui de São Chico, porque é muito parecido, e tem uma posada lá. Parecido com Liverpool. Não, aquele lago bonito ali, é um lago, a temperatura à noite. A terra do Mandoca lá. É igual. A terra do Mandoca. Não, mas olha, vou dizer, eu não conhecia São Chico.
Eu achei muito bonito. E para eles que viajam o mundo todo, o Bill tem casa em Nova York. Eu me lembrei agora do Charles de Gaulle, quando foi à Cachoeira, subiu no Chateau d'Eau, lá em Cachoeira, com a doação da França para a cidade, aquela multidão, e ele disse, Cachoeira, a Paris do futuro. Vamos chegar nele. Era um visionário, né? Agora, por pouco. Qual é o bullying, o doutor Marcelo Donés, nosso procurador de justiça, eterno procurador-geral? Satisfação cumprimentar o Paulo Sérgio, todos integrantes da mesa, ouvintes, telespectadores. Não, o bullying é me dizer que quando eu estou chegando e deixar 15 minutos dizendo que eu sou gremista aqui, né? Cara de gremista. Não sou. Ninguém disse que tu é gremista? Sou. Ele logo te defendeu? Não, o Pedrinho me defendeu. Claro. Mas sempre achei com essa cara que tens de gremista. Bem sucedido, bem sucedido, realizado, competente. Por isso o Colorado, bem sucedido, campeão de tudo. Agora a Série A de novo acabou, brincadeira. Ainda não, tem a segunda, né? Tem que ganhar. Acabou, brincadeira. Não, sou torcedor símbolo do Lanús, né? Ontem eu vim já com a minha gravata grenar aqui para não ter nenhum problema de bullying hoje, mas me deixou alguns minutos aqui esperando. Estão vendendo secador a outro. Não, sabe que hoje, ontem, com todo respeito, quase funcionou, né? Ontem quase funcionou. O jogo não foi nada a favor funcionou do Grêmio, até os 37 teve condições de empatar e de perder até o final. Então, não saímos satisfeitos com o resultado ontem. E o discurso e o discurso ao final do Romildo e do Renato deixou muito claro. Já arrumaram o vilão da arbitragem. Não, arrumaram já o vilão, né? Eles vão perder lá e a culpa é do árbitro, que ontem não deu o segundo pênalti, aquela pieza e tal. Então já estava tudo. O discurso ontem. O discurso foi de tragédia, porque ganharam o jogo e tal, mas saíram com um discurso de tragédia, porque sabe que lá vai ser. Aqui, vai ser complicado lá, porque realmente é um time. Ele se defendeu, agora está fazendo bullying, né? Agora está fazendo bullying. Deixou. Claro. Então foi um jogo. Foi um importante resultado do Grêmio, está totalmente aberto. Totalmente. Nós sabemos disso. Por essa experiência que eu tenho em futebol, doutor, a gente sabe que não é fácil lá. Eu tive várias vezes na Argentina. Mas vai ter drone lá, não? Olha, lá teve drone ou não teve drone? O Renato disse que é normal o drone. Nestor Reis disse que não tem drone. Eu recebi um videozinho hoje aqui, disse que lá teve drone e aqui teve ladrone. Sem eu, ladrone? Ladrone deve ser alguma coisa argentina. Ladrone. Não, ladrone. O árbitro não era argentino, era chileno, então não é o árbitro. Não, mas chileno fala espanhol. Não, mas quem é o ladrone, então? Não sei, ladrone é o lá. Não vai me falar mal do árbitro aqui, eu me retiro do programa. Paulo Sérgio é corporativista. Foi árbitro de futebol há 35 anos atrás. Foi o cara que anulou um gol do nosso empresário Machado, era jogador do Fluminense. O Machado disse, Gaúcho, como é que faz isso comigo? Demora pra fazer um gol, nunca visto, vai lá e anula o meu gol. Ele disse, o Machado disse, Paulo Sérgio, tu me fez rico ali, eu desisti do futebol. Fui ser empresário. O Fluminense perdeu pro CSA 2. Do Machado empresário do futebol hoje? Sim, esse Machado. Tu botou ele no bom caminho, Ele disse... Ali eu desisti do futebol, era o único gol que eu fiz na minha vida. Tu anulou, aí eu fui ser empresário de jogador de futebol, tá vendo? Paulo Sérgio, boa noite. Hoje, como sempre, Papo Debates é um grande programa, mas te confesso, tá fenomenal com este time que está aí. A audiência é extraordinária. Bem, agora completo com mais um gremista. Não, ele com o ofensivo do Colorado. Nelson Pires de Camacuã. Dá-lhe Grêmio, está dizendo Nelson Pires. Tá certo. Aqui E o Paulinho Silveira lá de Tramandaí já mandou um WhatsApp aqui. Gremistão também está lá, nos assistindo. Aliás, assiste sempre, né? O Paulo Silveira é um dos nossos telespectadores pelo estado todo aí. Paulo Sérgio vai estar lá em Tramandaí fim de semana. Então, Paulo vai estar aí. Dá um abraço dele lá. Adolfo, Paulo, por favor, assume a tua condição de gremista. Dizendo aqui. Você é colorado, eu conheço ele. Não tenho bandeira esportiva, sou absolutamente, essas não me pegam. Como tu é comunista. Eu sou tão colorado quanto tu é comunista.
Bom, vamos chamar de o que a esquerda adora, né? Se tu não é da esquerda, tu é fascista, né? O CREMER saúda a reabertura de leitos psiquiátricos para crianças e adolescentes. Finalmente, uma ação efetiva que busca atenuar os efeitos da política equivocada que há anos é aplicada na área de saúde mental. O CREMER vê a medida como manifestação de solidariedade aos pacientes e seus familiares. CREMER, estado de alerta pela saúde. Doutor Marcelo Dornelles, essa história de deixar as pessoas da rua, não poder. Tem uma parte do Ministério Público que acho que não pode tirar as pessoas da rua. Não, hoje, casualmente, eu tinha uma reunião às 14 horas com todos os promotores, todos, dos direitos humanos e a coordenadora do Centro de Apoio. E como eu vim aqui e nas outras oportunidades, esse assunto veio, porque é um assunto permanente da cidade de Porto Alegre, eu conversei sobre o assunto com elas. Né? Contou o que nós estamos fazendo. É um pool de dificuldades ali, né? Porque a remoção por si só, acho que outro dia eu conversei sobre isso, né? Não pode simplesmente remover as pessoas e por si só sem ter um encaminhamento. Porque as pessoas têm direito de ficar na rua? Não, é mais do que isso, né? Tem um trabalho que é da FASC, é da FASC e da saúde. E o Ministério Público numa outra perspectiva. Mas que é o trabalho de abordagem, de ciência social e de convencimento e de colocar oportunidades. Só que a capital de Porto Alegre não tem as condições de atender todo esse pessoal. Nos abrigos, não tem nos postos de saúde, teria a necessidade de um CAPS no centro, para elas não se deslocarem, para atendimento psiquiátrico e atendimento de alcoolismo, etc. Então, a complexidade de coisas, não é simplesmente a abordagem do tirar dali. Né? Então, nós estamos cobrando, sim, para que não tenha dúvida, o Ministério Público tem um expediente instaurado sobre este fato, está cobrando da Prefeitura de Porto Alegre providências, só que a discussão precisa de um CAPS para o atendimento. Aí vem a questão financeira, olha, não vai ter investimento para isso. Precisa melhorar o atendimento nos abrigos, etc. Não vai ter condições de atender. E aí começam outras situações que até foi bem importante a gente conversar. São coisas assim, do cotidiano dessa população, né? Eles têm os carrinhos deles, eles têm os cachorros deles, eles têm as coisas deles, né? Então não é a pessoa, é um contexto em que ela vive. Então para ela se abrigar, ela tem que sim acompanhar o carrinho dela, que é o sustento, é o trabalho, o cachorro, os filhos. É uma questão absolutamente complexa, mas ela parte de iniciativas, de investimentos da Prefeitura. Vamos fazer o seguinte, capital de se eu Porto Alegre. for para a rua e fizer um xixi, um cocô na rua, o que acontece comigo? Olha, não se trata essas coisas com o viés criminal, com o viés penal. O que aconteceria comigo? Provavelmente é uma falta de educação também, né? Completa, poder tentar se enquadrar na situação de desordem, enfim, de desrespeito, de violar algum código de conduta, mas não é um tratamento que se dê uma visão criminalística da coisa, não é isso. Tá? Então tem que se buscar um atendimento de cunho social. Agora, o organismo de cunho social e saúde que tem que enfrentar não está tendo condições. O senhor acha que o Nelson Marquesan vai dar condições dessas pessoas terem o melhor lugar para se abrigar? Olha, até teve hoje, elas me mostraram uma que é uma questão de contexto e de visão política das coisas, né? Visão política ideológica das coisas. Então, por exemplo, e ele acho que deve ter se arrependido dessa questão das tomadas nos paradas de ônibus, né? Que é a visão do que? A visão da visão do celular. Aí eles botaram assim, não, tem pessoas morando nas paradas de ônibus, né? Então, é uma visão de como se enxerga o mundo, né? Então, eu posso enxergar o mundo através, eu vou ajudar vocês botando um carregador de celular. Sabe quantos e eu posso ajudar, não. Eu tenho que dar condições para as pessoas. Será que o Marquesan não sabe que há mais de 10 anos vai no Japão, tem carregador nas paradas de ônibus, nos Estados Unidos, muitas cidades têm carregador, na Europa, muitas têm. Como tem morador de rua lá também, né? Não, tem. Eu estive no Japão com eles lá. Nós agora em Miami. Nós estávamos semana passada em Miami, tinha um morador de rua.
A única vez que estive em Paris tinha morador de rua. O problema é a concentração que está acontecendo em Porto Alegre, a concentração, uma ideia até de um acampamento com uma estrutura de cunho permanente, e isso não pode acontecer. Né? Agora, isso não pode acontecer. Agora, não é uma questão simples, como às vezes parece, vai lá e retira. É que se não tomar providência, não, doutor tem Marcelo que Dornelli, tomar providência. vai se agigantar o problema. Aliás, agigantado já está o problema. Não digam que eu estou dizendo coisa diferente. Às vezes tem que se tomar providências, sim, urgentes, emergentes. Mas as providências não são simplesmente tirar as pessoas de lá e jogar para onde eu não enxergo. Isso que em seguida eu falo aqui, que é aquela visão de, onde eu não enxergo está tudo bem. Então eu tiro e boto onde eu não enxergo. Não, nós temos que tirar dali, tem que fazer esse trabalho social, mas as pessoas têm que ser recebidas num atendimento digno, em condições melhores que está ali. Então, tem que ser tomada providência urgente, mas são providências complexas. Já foi prefeito. Isso. Não foi prefeito. Porque não quis. Perdi a eleição lá. Porque não quis. E depois não quis mais. Não sabe o prefeito que perdeu. Ele é gestor público, foi secretário de Ciência e Tecnologia, inclusive. O que o senhor faria numa circunstância dessas, doutor? Para não dizer que a gente fala apenas do problema. Aonde estaria a solução, doutor Pedro Westphalen? O problema está na causa, não na consequência. Nós temos que começar a atacar a causa do que leva a isso aí. Tá bom, mas isso é uma causa já passou. Bom, na consequência... Não. Nós tínhamos um problema que agravou esses moradores de rua, foi quando nós fizemos a reforma psiquiátrica, equivocadamente. Sim. E se fecharam leitos psiquiátricos e se colocaram indigentes com problemas mentais na rua. Aumentou. Né? Não, a ideia era ter uma rede de atendimento dos CAPs para poder atender esse pessoal, e não tinha isso aí. Não tinha estrutura. Tá bom, então são ações políticas que foram tomadas que levaram. Mas nós temos que discutir o que levou isso aí, Paulo Sérgio. A solução para isso ela é uma solução complexa. Ela é complicada. Fazer o que deixamos de fazer. Exatamente, voltar a fazer o que nós tínhamos de fazer. Começar a evitar que aumente essa população, cuidar socialmente desse pessoal, fazer com que eles tenham assistência para poder reintegrar a sociedade. É isso. Eu tenho uma colaboração. Mas isso não é simples, Marcelo. Talvez aqui, não, esse doutor Marcelo. Não é simples. Não é uma questão, como parece, não, vai lá e retira. Não, é uma situação complexa. Colaboração, que tem que tomar uma providência. Eu vi no Japão, uma das vezes que eu fui ao Japão, acho que eu passei, quando eu fui a trabalho com o Grêmio, eu não podia passear muito, eu ficava só no hotel, pro treino e tal. Quando eu fui eu fui convidado pelo Filipão para ver a final Palmeiras e Manchester United. Fui eu e o Perondi, querido amigo Perondi, e eu passeava muito pelo Japão. O Emílio, não da Emílio Odósio. E tem os moradores de rua. Uma coisa que eu achei excepcional, uma estação de metrô, à noite, ela trabalha até as 9h30 da noite, tem ar-condicionado, tem banheiros. Eles fechavam essa estação e ficava 250 a 300 moradores de rua, a maioria pessoas de cabelo branco, japoneses mais velhos, lá. E tinha um pessoal que vinha trazer sopas para eles. Eles reuniam tudo num lugar só. É como se fechasse a estação mercado aqui, com ar-condicionado, e botasse o pessoal no inverno lá. Não é uma má ideia de fazer isso aí. E esse pessoal que faz esse serviço social de entregar sopa na rua e tal, iria só para um lugar. Botaria lá, no outro dia só. Tem que comprovar. No outro dia, 7 da manhã, eles têm que sair. Tem que sair. E eles saem com o seu saquinho de dormir lá no Japão, eu estou dizendo. Lá no Japão. No Japão. No Japão eles fazem isso. Paulo Sérgio, eu sou moradora do centro, né? Há uns 3 anos. E o que eu percebo, assim, a gente teve uma ampliação muito grande de pessoas que vieram também do interior, famílias inteiras, a gente percebe isso, né? Vindo assim do interior, morando ali no centro. Eu acho que às vezes também é importante compreender que é uma diversidade quando a gente fala de morador de rua, né? Então, tem aquelas famílias que vêm do interior, né? Tem trabalhadores que estão ali porque foram deslocados para outros territórios na cidade, e nesses territórios não tem trabalho, né? Tem usuários de drogas que se agregam também aos moradores de rua por diferentes motivos, né? Às vezes até para cometer algum delito, algum pequeno delito. E a gente está vivendo, infelizmente, um desmonte da assistência social nos últimos tempos, né? Eu acho que isso também ajuda... Agora, deixa eu lhe fazer uma pergunta relativamente ao Nelson Marquesan. A senhora ficou impressionada com o que ele disse a respeito das tomadas para carregador de celular nas paradas de ônibus?
Olha, O que a senhora achou dessa surpresa dele? Ele ficou enlouquecido com o que viu lá. Eu acho que às vezes o nosso prefeito tem essa felicidade excessiva que às vezes o desconecta, usando a expressão também, né, da realidade, assim. Então eu fiquei, é o que tu diz, assim. Acho que é uma... Será isso um tema importante para Porto Alegre, ele está né? trazendo. Essa é a grande questão. Deixa eu agregar uma coisa que me ocorreu agora sobre o assunto. Que também está colaborando com isso. A Prefeitura de Porto Alegre não está conseguindo honrar o pagamento do aluguel social. Exatamente. Que era o aluguel social, era uma política pública também de ajudar essas pessoas mais carentes. E a Prefeitura de Porto Alegre, diante da crise financeira posta e alegada, não está pagando também o aluguel social. E isso também está colaborando para que essas pessoas também não tenham onde morar. Acho que tem duas coisas também, entrando um pouco no assunto. Né? Não, tem que entrar. Eu acho que a questão é essa também que as pessoas não querem muitas regras, né? E esses locais de acolhimento requerem regras de horário, de não poder beber. Então, acho que isso aí também é um ponto, né? De as pessoas quererem ficar na rua. Enfim, e outra questão também, acho que do celular, hoje tu não consegue andar na rua falando no celular que te roubam. Daqui a pouco tu vai conseguir ficar na parada carregando teu celular, você acredita? Carregar celular. Se tiver 2, 3 no celular para carregar, ele ainda vai dar briga. Vou contar para vocês, eu vi uma coisa agora, eu vinha com a minha mulher... a parada de ônibus. Eu vinha com a minha mulher pela Ipiranga, Avenida Ipiranga, onde tem vários moradores de rua que estão morando naquela beirada do Riacho Ipiranga ali. E eu estou parado numa sinaleira e vejo um daqueles moradores de rua ali, com uma lata de azeite, como se fosse uma canequinha, ele entra numas pedras dentro do arroio, e eu disse para minha mulher, ele não vai fazer o que eu estou pensando. Ele não vai fazer o que eu estou pensando. E eu parei e fiquei, ele pegou a caneca com água e tomou reto. Eu fiquei assim, comecei a chorar. Sinceramente, eu digo, olha, é uma degradação total. É subhumano. Não sei se é uma pessoa doente, o que é. Pô, é brincadeira. O Gilberto Schwarzman trouxe a semana aqui, terça-feira, da Oxford, até a Zero Hora fez uma matéria hoje, um cientista foi do Greenpeace e tal, e um dado que me impressionou. 100 milhões de brasileiros têm uma riqueza igual a 6 brasileiros ricos, 6 brasileiros milionários, bilionários. E 5% de 100 milhões, viu, doutor Marcelo Donelis, pagam mais impostos que estes 6 brasileiros. Dá para acreditar nisso? Dados científicos. 100 milhões têm a mesma riqueza que 6. É uma desigualdade absurda. Né? Pode isso. Desigualdade absurda. Parte da operação da Seja Digital, Paulo Sérgio, ela é realizada em parceria com os Centros de Referência da Assistência, né, Social. Então, a Seja Digital, para a distribuição dos kits, ela implementa pontos de referência dentro dos CRAS. E o que a gente tem percebido é justamente isso, assim, uma dificuldade grande da população acessar os serviços porque eles não existem mais. Então, de 2 anos para cá, a gente percebe um desmonte, assim, né? Então, programas sociais que existiam há alguns anos deixaram de existir, o que tem possibilitado, gerado, né, ampliado essa nossa desigualdade. Acho que a gente está vivendo um tempo muito difícil, assim, né? Todo o trabalho deve ser reconhecido e valorizado. Por isso, a Unicred já liberou o adiantamento do 13º salário para a sua equipe. Você consegue, assim, ter um controle maior dos gastos de sua empresa neste final de ano. Por meio do pagamento parcelado, além de aproveitar as taxas especiais que só uma instituição financeira cooperativa pode oferecer. Portanto, para ter este adiantamento do 13º salário, você deve procurar a unidade de negócios mais próximas de você e saiba como adiantar. Unicred. Mais valor para você. Marcelo, sei que tu gosta, sei que tu adora. O César Pacheco é outro que adora também. Sabor irresistível e qualidade que vão te surpreender. Experimente as linguiças que está aí no seu vídeo e salsichões dos Alimentos Castro, que está disponível em toda a rede Zapa. E qualidade desde 1970. De Pelotas, né? De Pelotas. Hoje, para assistir o jogo do Grêmio, eu peguei lá a minhãozinha, né? Botei na grelha, peguei a forte, a calabresa forte, e peguei a defumada. Ali escolhi um pãozinho. Foi vinho ou chopp? Cervejinha. Uma cervejinha. A cervejinha Budweiser da Tchecoslováquia. Porque a Budweiser se dividiu em 2, as famílias disputam a marca. A que foi para os Estados Unidos e que está
que está na Tchecoslováquia. Vamos agora com a mensagem do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul, o CREA-RS. CREA-RS, em foco. Atualmente, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul possui mais de 70 mil profissionais registrados. São engenheiros, geógrafos, agrimensores, agrônomos, meteorologistas, geólogos, tecnólogos, técnicos de nível médio. O Conselho atua em todo o Estado com 44 inspetorias para fiscalizar o exercício profissional, coibindo atividades técnicas de pessoas não habilitadas e garantindo a segurança da sociedade nas obras e serviços de engenharia. Acione o nosso Disque Segurança pelo número 0800 510 2563. CREA do Rio Grande do Sul, valorização e defesa da área tecnológica. E vamos agora ao quadro de saúde, com o nosso PhD em Oncologia, titular do Clínicas, do Ernesto Dornelli, sócio fundador do Instituto Oncológico Kaplan, mais jovem membro da Academia Brasileira de Medicina e presidente da Sul Rio Grandense, também presidente da Bienal do Mercosul, meu amigo Dr. Gilberto Schwartzman. Fale, Dr. Gilberto. Boa noite, eu sou o professor Gilberto Schwartzman, sou especialista no tratamento do câncer. Quando localizado, o câncer de intestino é totalmente curável com cirurgia. Infelizmente, as coisas se complicam quando a doença é diagnosticada numa fase em que as células malignas já se espalharam por outras partes do corpo. Por décadas, os pesquisadores buscam novos medicamentos para combater essa doença. Eu gostaria de chamar a atenção dos senhores e senhoras para alguns avanços muito importantes que ocorreram nos últimos anos no tratamento dessa doença. Hoje, há medicamentos capazes de inibir de modo muito eficiente o crescimento desse tumor. O número de pacientes com doença controlada, mesmo quando a doença já não é mais localizada, é cada vez maior. Além disso, os cientistas descobriram tratamentos imunológicos que, associados à quimioterapia, melhoram muito os resultados do tratamento. Converse sobre esse assunto com o seu médico. Meu caro amigo Marcelo Dornelli, olha essa. Libertadores, parte 1. Caros amigos, temos uma pontinha de inveja, mas é aquela inveja branca, na boa, de admiração e respeito, pois há décadas temos telhado e a corneta pega a parede, mas só da boca para fora, vocês sabem disso. Parte 2. Parabéns, sincero a vocês que conseguiram chegar à final após tanta luta. Não vamos esquecer que nascemos no mesmo chão, temos os mesmos hábitos, sonhos e praticamente o mesmo sangue. Parte 3. Somos irmãos, lutamos juntos em várias batalhas e não iríamos agora deixar de torcer por este time que também nos dá alegria. Somos todos a América do Sul, somos a luz. Esse não é colorado. Esse não é colorado. E aqui no final ele termina dizendo que concordo com o Dr. Marcelo. Mas olha só falar sobre o Pacheco não gostou muito. Deixa eu falar sobre o Schwartzman aqui, que ele fez um grande evento. Eu fui domingo pela manhã ali no Teatro São Pedro. Ele trouxe Shoinga, um nigeriano, prêmio Nobel da Paz. Não, da literatura, em 86. Da literatura, 86. Com uma história maravilhosa. Então o Schwartzman ele realmente está tendo uma participação na nossa sociedade que transcende as suas atividades. Acho que pessoas como ele merecem o nosso respeito e eu quero cumprimentá-lo. Está fazendo uma grande Bienal. Foi um encerramento assim magistral, o Teatro São Pedro cheio, lotado. Eu tive a honra de poder representar o nosso governador naquele evento lá. O momento para mim foi um momento mágico. E o senhor teve, ontem discutimos isso aqui, o senhor teve a oportunidade de ver, ao ser citado o livro Dutra aplaudido de pé. E todos chegamos à conclusão que o aplauso não foi para a competência do Olívio, para a ideologia do Olívio, foi para a honestidade. Mas sem dúvida nenhuma. Aplaudiram o homem decente, eu estava lá, meu amigo pessoal, admiro muito a ele, me prestigiou em todos os eventos. Deve estar no aniversário de João de Almeida Neto, muito amigo do João. Quando eu fui presidente da Assembleia, o Olívio não perdia nenhuma atividade que ele fazia assim importante e ele engrandeceu todas elas. É um dos elementos que passou incólume todo esse processo aí. Aliás, manifestou publicamente isso na Rádio Guaíba, no evento, e foi criticado pelos seus pares por naquele momento não concordar com as roubalheiras do seu próprio partido. Como tem no meu também, como tem em todos. Eu tenho uma situação para contar do governador. Continua no ônibus dele, na CIS Brasil, morando no mesmo lugar, no mesmo patrimônio. Não tem o que dizer dele. Na eleição por Senado, na última, né, que ele acabou de última hora concorrendo, e a Federação faz ali um acompanhamento com cada candidato e tal.
E a gente vinha acompanhando, eu era procurador-geral, eu fui tanto do Paim, da Anameli e tal, e nós fomos do Olívio. E o Olívio teve uma questão curiosa, porque eles fazem uma entrevista antes, para depois ter durante o almoço e tal, ter a palestra, a coletiva. E ele estava atrasado, e todo mundo procurando onde é que está o Olívio e tal. Ele estava atrasado porque estava indo de ônibus. Ele e a esposa. Eles estavam de ônibus, ele e a dona Judite, foram de ônibus para a palestra dele lá na Federação. E por isso, por alguma questão de trânsito, acabou se atrasando. Então esse Só que ele não fazia, ele sempre fez isso, né? Sim, não faz sempre fez isso. Não, realmente não é efetivo da personalidade, da conduta dele, né? Onde estava sentada aqui a deputada Zilá Breitenbach, que estava ao lar aqui também, e ela levou tanto pau lá do pessoal da região dela, lá era a estrada de Horizontina, que eu não sei para onde, e papapá. Criciúma Horizontina. Aí ela 305. disse, não, porque ali tem uma balsa que atravessa de Tiradentes, né, para a Argentina. Não, nós até deixar para o minuto final isso aí. Tem uma balsa ali. Tem várias balsas ali. Eu dei um conselho para ela, para não deixar, só ficou entre eu e ela e quem estava vendo. Para ela dar uma faladinha com o Darcísio Peron, que ele arruma uma ponte para lá. Mesmo que não tenha projeto, ele consegue. 40 milhões, né? Porto Xavier. Ali é Porto Xavier. Não, mas ele consegue uma para Tiradentes também. Dependendo da emenda, né? Está podendo lá. O Peron está fazendo um trabalho de fidelidade que nós temos aqui que reconhecer. Ele está sendo fiel. Ele e o Marum, né? Ele está sendo fiel. O Marum vai ser nomeado ministro agora. O Marum não assumiu e foi depois. Mas aí foi uma barbeiragem. Uma barbeiragem política em relação ao Marum. Não se pode fazer esse tipo de convite antes de certos acontecimentos. E ontem aqui eu reconhecido disse, pelo o Marum vai dizer que não foi convidado. Eu disse aqui no programa ontem. E de noite ele deu uma entrevista que não foi convidado. Claro, não. Foi barbeiragem, reconhecidamente barbeiragem, e acontece. Isso aí parece aquela história do Getúlio Vargas, né? Getúlio Vargas, alguém chegou para o Getúlio Vargas e disse, presidente, está todo mundo dizendo aí que eu vou ser ministro aí. Tá. O que eu digo? O que eu digo para eles? Ele disse, não foi convidado. Vai lá e diz que tu foi convidado e não aceitou. Foi convidado e não aceitou. Fale, doutor Pedro Westphalen. Não era o momento de fazer o convite ali para o Marum, no momento que ele está ocupado pelo PSDB, tem votações pela frente, o PSDB não saiu do governo ainda. Quando sair, futuramente faz a troca. É outro momento, mas é uma conduta que eu teria essa cautela, que certamente deve ter sido comentado no bastidor e vazou. Ele vai contar no Mar do Tato para o Paulo Sérgio? Vai, mas é isso aí. Talvez fosse mesmo. Só aquelas questões que hoje com a tecnologia que tem, com isso aqui, com esse telefonezinho que tem aqui, tu não pode falar nada, não pode dizer nada, nem num círculo pequeno, que vaza isso aí e pronto. Até eu acho que era a intenção, até merecidamente, porque tem sido também da tropa de choque, não estou discutindo se está bem ou se está mal, do presidente Temer, mas agora, nesse momento em que o PSDB não tem a tropa de choque, que o Marum é o chefe, e do deboche, que o Darcísio Peron é o chefe. Mas estão fazendo o papel deles lá. A do choque e do deboche. Eu não vou entrar nesse método. Eu estou dizendo. Vou deixar contigo. Não, eu estou dizendo. Um enfrenta de peito aberto, que é o Marum, né? Vai. Sempre foi nosso companheiro da praia lá. Sim, vai estar companheiro. Vai estar companheiro. Polêmica sem sentido essa de aderir à recuperação fiscal pelo Estado. Ainda que saibamos, não resolve o problema da dívida, apenas protela o pagamento. Aliás, em função de liminar judicial, não está sendo pago e nem por isso o Estado paga em dia os servidores. Ocorre que, quebrado como alguém com uma patologia grave, até uma aspirina ele aceita. Jorge Lisboa, Goiânia de Erechim. É isso, secretário. Entendi o que ele falou. Ele está dizendo que não adianta o Estado, essa recuperação fiscal não vai deixar, vai protelar para alguém pagar lá na frente. Não, o Estado está se reestruturando. O Estado está se reestruturando. Precisa um tempo para poder se recuperar mais e conseguir fazer com que haja, de novo, investimentos do Estado, haja um enquadramento do Estado também que ele possa ser útil para si. Hoje o Estado existe para si mesmo. Ele tem que existir para si para fora. Ele tem que existir para poder fazer ações sociais, fazer obras de infraestrutura, precisa fazer com que a educação avance e não está conseguindo fazer nem segurança hoje. É porque o Estado dele se consome e ele precisa modificar. E para isso, pelos tantos desmandos de 40, 50 anos, não vai culpar ninguém aqui, nós chegamos numa situação de insolvência. É isso. Insolvência total.
Isso é uma realidade. E se precisa fazer, e o caminho é esse. Com todas as ações que se fizeram nesse governo, em que no início de governo tinha 27 bilhões de déficit previsto e hoje são 8 bilhões, ainda não resolveu o problema financeiro nesse momento. Esse regime de ajuste fiscal vai resolver essa questão e vai dar um tempo para que haja esse tempo de consolidação dessas reformas, porque todos os governos vão passar lá. Ninguém sabe quem vai ser o governo que vem, mas vai precisar que esse... A grande bronca do Lara, o secretário que estava aqui ontem, é que... o Rigoto também estava aqui, o governador Rigoto sugeriu o seguinte, então bota uma cláusula. Aí a cláusula de não ação judicial agora e futura. Então faz o acordo com o governo federal, pode ser. Mas não assina ou não admite a cláusula de não acionar juridicamente para ter o retorno da lei. Essas coisas são discutidas. A Lei Candir, teve o presidente Maia agora aqui segunda-feira, já foi muito claro sobre a Lei Candir. Não vão pagar a Lei Candir. Não vão pagar. Tomara que pague, vamos lutar para pagar, vamos fazer o que tem que fazer, mas não vão pagar a Lei Candir. Nós não podemos viver de uma expectativa que não vai acontecer. Vamos fazer judicialmente a busca, o doutor aqui sabe muito mais do que isso aí, mas não vão pagar, é uma coisa impagável. Correto ou incorretamente, se nós já conseguimos daqui para frente corrigir isso aí, já é um grande avanço. Já é um grande avanço. É verdade. Aí fica aquela questão, né? Por que nós aplaudimos na época a Lei Candir? Bom. Nós aplaudimos a Lei Era um estímulo ao Estado exportador. Nós aplaudimos a venda da CRT, a venda da CE, de parte da CE. E todo. Deu no que deu. Vê que a gente tem que pensar mais para aplaudir ou não. Eu fui um que aplaudi as privatizações. Hoje eu vejo que foi um grave... Vou te contar. A própria federalização. Vou fazer uma regressão aqui. A François Mitterrand, presidente da França, fazia a celebração da Revolução Chinesa, da Revolução Francesa. E chegou um pouco atrasado o premier chinês. E ele, para constranger o chinês, fez uma pergunta para ele, disse para os outros grandes poderes, americanos, canadenses, enfim, vou fazer uma pergunta para ele. Xiaoping, lhe fazer uma pergunta, o que o senhor acha dos resultados da Revolução Francesa, os avanços que trouxeram para o mundo? E ele, com a história de 5 mil anos e inteligências, é muito pouco tempo para fazer juízo sobre isso. Tá certo. Maravilhoso, né? Tá certo. O tempo é o senhor das coisas. Olha aqui, eu nem vou dizer, olha aqui, tá chovendo. Não provoque o homem inteligente. Bentes, por que o secretário não sincroniza as sinaleiras da 118 com a 30? Com a de sinaleira da São Marino, as tranqueiras são constantes, principalmente no fim de semana. É interminável a retenção de veículos. A 118 está em obras, nós estamos em obras. 118, posso até ver essa questão da sinaleira, se está havendo sincronia ou não, mas isso é uma questão de trânsito, não é da Secretaria de Transportes. Aí está registrado. Está registrado, não é conosco. Vamos ver o que se pode fazer para ajudar. Todas as questões que dizem respeito à mobilidade, se nós pudermos ajudar, vamos ajudar, não tem problema. Estamos em obra de dia 20 de dezembro, vamos inaugurar um maior viaduto já 118, já pronto, hein? Se nós não tivermos problemas contratuais legais, nós vamos entregar a 118 pronta no final do governo de Sartori. Os problemas que podem acontecer são problemas de licenciamento, problemas de licitação, problemas de desocupação, que nós estamos conseguindo, aliás, com parceria de vocês, do MP, do Judiciário, a compreensão da população de lá. É outra estrada hoje, a 118. Está perguntando aqui o Júlio de Gravataí, por que tanta complacência com bandidos, procurador Marcelo Dornelles? A juíza quis esvaziar o presídio de Canoas. Já corrigiu, né? Isso aí, não foi ela que corrigiu, mas foi. Não foi. Um ladrão invadiu uma casa e foi mordido um pitbull e o dono foi condenado a indenizar o bandido. Não sei que complacência é essa que é feita, falada, porque não há complacência coisa nenhuma. Ao contrário. Ontem à noite eu falava lá em Cruz Alta. Aliás, gostaram muito da sua palestra lá. Muito obrigado. Hoje pelo menos falaram lá, falei com a cara, tua palestra foi maravilhosa. Obrigado. Não sei o que ele falou lá, mas falou bem. Não, eu fui falar sobre... Eu participei do início do Saraiva, na abertura com o Saraiva, um grande encontro. Eu fui falar sobre articulação de rede a partir do Ministério Público com outras instituições e também falar sobre a questão da segurança pública e tal, que é um dos problemas mais complexos que nós temos, né? Então, na verdade, ontem eu falava lá a quantidade de prisões que se faz. Aí eu tinha dados de junho deste ano, junho. Só em prisão em flagrante teve mais de 1.400 prisões. Agora o que acontece? Não se tem onde botar preso.
nós temos de botar preso. Então, uma coisa que eu falo há bastante tempo, o maior investimento que tem que se fazer em segurança pública, né, é construção de presídio. Sem dúvida. Agora o Ministério Público não pode cobrar isso do Executivo? Pode. A gente tem ações, doutor Pacheco. Nós temos ações históricas, inclusive ela teve reconhecimento no Supremo Tribunal Federal como repercussão geral, se podia ou não o Ministério Público, através do Poder Judiciário, cobrar do Executivo construção de presídios. Nós tínhamos procedência da ação, determinada a construção de mais de 3 mil vagas, só que tu não consegue executar essas decisões pela falta dos recursos. Né? Então, na verdade, hoje a gente tem esse caos, porque os presídios superlotados, sem nenhuma condição de atendimento às pessoas, presos em delegacia, presos em viatura, preso. Então não pode dizer que não, que há complacência e nem que não há efetividade. Agora, sem um investimento significativo, que ficou muito período, se desconsiderou a questão do sistema prisional, né? Com aquele discurso bem fácil, não, o preso tem que estar mal, o preso vai sair. Não tem prisão perpétua no Brasil, não tem pena de morte no Brasil. O cara entrou, ele vai sair. E ele vai sair pior, vai sair vinculado à facção. Então nós temos que tratar isso como uma prioridade de segurança. Ainda ontem eu falei, se tivesse que dizer para mim, olha, contrata 100 policiais ou 1.000 vagas em presídio. Eu assino na hora, 1.000 vagas em presídio vai ser muito mais efetivo que 100 policiais, porque a polícia prende os mesmos. Ela prende os do semiaberto, do aberto, tornozela eletrônica e os do fechado que estão comandando. Então essa é a grande questão hoje de segurança. Então não há complacência coisa nenhuma. O que há é assim, se administra um caos absurdo, lugar onde, por exemplo, para ter 800 pessoas tem 5.000, né? Aí desagrega tudo, né? Tu não tem condições de dar trabalho, não tem condições de ter disciplina, não tem condições de a questão de higiene, alimentação, desagrega tudo. E a questão de Canoas, eu tomei posições públicas muito claras, né? Nós éramos a favor da abertura, sim, inclusive com a Polícia Militar, eu assumi esse compromisso público, sim, muito diferente da posição da juíza da execução criminal. Sabe? Acho que ela errou, inclusive o nosso posicionamento é contrário a isso, porque entre eu estar com as pessoas, porque é provisório isso, porque o concurso da SUSEP está terminando e a partir de janeiro eles vão ser nomeados. Então nós temos pessoas em viaturas, pessoas nas delegacias e os efetivos policiais ali. Então, a gama de policiais de viaturas que ficavam ali para que houvesse uma segurança mínima num lugar totalmente inadequado, era muito maior do que tu botar num lugar adequado e com menos policiais. Então, para nós, fomos claros nessa posição. Eu, inclusive, falei pelo Ministério Público publicamente. Agora, claro, eu estou numa função institucional, não é? Lá na ponta do processo, a juíza entendeu que não, mas o tribunal já corrigiu, né, essa decisão. Então, é muito difícil a questão do sistema prisional. Para onde tu vai, tem problema. Então tu não vai para tudo, né? Licença ambiental, mas tu não vai ter o licença... ideal nisso. Tu não vai ter o ideal. E o ideal, ele é inimigo do bom, do regular, né? Então nós temos que fazer alguns avanços, né? E eu só queria registrar que discorde de complacência, que seja. Mas acho que enquanto não atuar na causa, né, vai estar sempre... Vai cada vez demais. O problema é que a causa é para quem está chegando. Os outros já passaram pela causa, já estão na consequência. Não, mas tem que atacar a causa. Tem que atacar a causa para proteger o futuro. Mas a consequência está aí. Esse seminário lá de Cruz Alta, o Paulo Sérgio, organizado pela Carle e pela universidade lá, educação, saúde e segurança. Elas estão interligadas. Não. Hoje tem que atacar a segurança de forma muito enérgica. Mas não... Nós estamos demorando muito para começar a atacar as causas. A criança tem milhões de neurônios se conectando até um ano e 8 meses. De 40 anos eu ouço, olha, nós temos que cuidar da nossa educação. Mas não estão cuidando. Mas não estão cuidando. Mas ninguém começa. E nós temos que falar aqui. Nós que estamos em função pública temos que repetir isso aí. Vamos construir escolas para não ter presídios depois. Só que tem que construir os dois. Tem os dois, claro. Bom, sabe muito bem disso. Delegado, médico, promotor, enfim. O que a gente teve, assim, que dos últimos anos, que de uma forma se disseminou, de uma forma... É a questão da droga. Esse é o problema. Por detrás de toda essa violência, de toda essa organização por facção nos presídios, está a questão da droga. Então não é assim, com todo respeito, não desfazendo, e eu disse isso ontem, a educação está integrada, com certeza, mas hoje não é mais. Hoje, muito mais do que a discussão de falta ou não de educação, é a droga, não é a questão de educação. Então vamos ao ponto final. Mas o doutor aqui... FCDL e Gimo, secretário.
Ponto final. Oferecimento Produtos Gimo. Qualidade comprovada. FCDL apresenta Que Comércio, o maior e mais completo programa de qualificação e gestão de empresas. Marcelo de Castro Afonso, finalmente. De Campos? De Campos. Castro é o... Campos. Sim, Castro. Castro é linguiça. Eu não vou dizer que A defumada é... daqui a pouco pode ser Defumado. Como defumado? Hoje eu fiquei defumado, viu? A temperada. Com a temperada, Marcelo, pô. Bom, acho que, enfim, fazer o convite aí, né? A Comércio, através do SESC, e deixar o convite para quem quiser prestigiar um grande evento, um evento de alto nível nesse final de semana em Tramandaí, que é o nosso triatlon. Realmente, assim, os melhores triatletas do país e atleta do México estarão presentes. Então, foi o convite aí, quem quiser conhecer ou... Né, É 9 horas domingo. Domingo às 8 horas começa as largadas. Começa às 8. Nós temos o duatlon e o triatlon, né? Sim. Então, domingo, a partir de 8 horas, começam as largadas. Pro duatlon. Pro duatlon e às 9 horas pro triatlon. Pro triatlon. Isso. Tá. Então, é um belo evento. Estarei lá como sempre. Com certeza. Só marco presença lá. E o Pampa Debate, nós vamos gravar um Pampa Debate, só que vai ser Gustavo Vitorino, que eu tenho um casamento que eu não posso deixar de ir no sábado. Então, está plenamente justificado. Com certeza. Até porque sou padrinho do casamento. São 400 atletas. Isso. Atletas de 12 estados do Brasil e mais atletas do México, como eu comentei. Né? Então, realmente, um grande evento. Aí fica o convite, né? E mais uma vez agradecer o apoio aí. E a gente, como a gente estava falando aqui da causa, eu acho que o esporte, enfim, a educação, acho que são fatores aí que podem tentar modificar e tentar melhorar esse mundo aí. Né? Vamos agora a nossa Márcia Cavalcante, que é especializada em meios digitais, né? Está aqui para o seu ponto final e nos fazer um apanhado da sua atividade. Bom, agradecer, né, também a oportunidade do debate e deixar o recado, né, à população gaúcha. A Seja Digital está conduzindo aqui no Rio Grande do Sul o processo de desligamento do sinal analógico de TV. Então, no dia 31 de janeiro, nós vamos fazer o desligamento do sinal analógico e a população precisa estar preparada, né? Então, nós estamos aí conduzindo a distribuição de kits conversores para as pessoas de baixa renda que são atendidas pelo governo federal. É só o pessoal do Bolsa Família. São mais de 20 programas sociais atendidos, dentre eles Bolsa Família, Pronatec, Projovem. Então, o que a gente sugere? Que as pessoas acessem, né, o nosso site, sejadigital.com.br/kit, para conferir se são beneficiárias, sejadigital.com.br/kit, ou liguem para o nosso telefone 147 gratuitamente, ou também se dirijam a um centro de referência... O Pacheco está anotando aqui, não é só para as pessoas da cidade. Não, mas o Pacheco também precisa se preparar. O sinal, né, o sinal vai desligar para todo mundo. Né, Pacheco? Isso. Mas aí quem não é de baixa renda, que não é beneficiário, precisa comprar, né? Não, mas eu já tenho, eu já pago muito bem lá uma empresa de TV a cabo aí, que eu acho que deve estar com quem tudo tem isso TV pronto. a cabo e parabólica, daí não precisa se preparar. Né? Já está pronto. Mas quem não está preparado, né, ainda precisa se preparar. Não, e o correio está pleno, né? O que está chegando de material e uma eficiência impressionante. Nós temos aqui o desafio de entregar 470 mil kits e já entregamos... 460 mil? 470 mil. E já entregamos quase 280. Nossa, então a gente está numa operação intensa em 89 cidades. E o pessoal está vendo? Pessoal, é isso. Quanto mais nós falamos, comunicamos, né, as pessoas se informam, fazem a retirada dos seus kits e já instalam, porque o sinal digital já está no ar, né? Então já podem se beneficiar de uma televisão de melhor qualidade. Digital, só um pouquinho, sejadigital.com.br/kit ou 147 gratuitamente. E na Caixa Federal, o que tem? Dr. Luiz Pereira Lima foi na Caixa e disse que estavam distribuindo esses kits da Caixa Econômica Federal. Não é verdade. Não, na verdade nós temos... Mas o Bolsa Família não é pago todas essas impostos? Porque a listagem, né, dos beneficiários nos é cedida pelo Ministério do Desenvolvimento Social. Mas tem nada a ver com a Caixa. Mas a retirada dos kits são pontos de retiradas. Nesse momento são em algumas agências dos Correios, né? Mas a gente faz primeiro o agendamento. Isso é importante dizer. As pessoas precisam acessar para confirmar se são beneficiárias, realizarem o agendamento e aí sim, então, receberem o melhor horário, local e data para retirar o seu kit gratuitamente. César Pacheco, seu ponto final. O ponto final vai ser o ponto final do Maguila, aquele lutador de boxe que mandava abraço para todo mundo. Então, eu vou mandar uns abraços, em primeiro lugar, para minha esposa, que está assistindo, a Tânia. O meu filho, que está morando comigo agora, ele veio baseado comandante da Azul, tu sabe muito bem que tu desse uma grande mão para nós.
há uns 10, 12 anos atrás. Né? Pra ele, né? Inclusive, ele gosta muito de estar viajando na Azul e está muito feliz lá. Queria agradecer... O nosso David Newman, nosso querido amigo. O presidente. Queria agradecer a São Chico de Paula pela recebida lá, pelo apoio que eu tive lá, né, nesse congresso Beatle. E agradecer ao secretário de Turismo, o Ricardo, que também é proprietário do restaurante Castelli. Foi uma boa acolhida. E desejar ao nosso amigo João de Almeida Neto, né? Querido gremistão também, querendo se convidar. Que está colhendo mais uma flor no Jardim da Vida, né? O João, acho que parece que está fazendo 58, acho, se não me engano. Né? Por aí. Está perto dos 50. Perto de 50. Vamos deixar assim. Então tá, um abraço a todos. Eu estou perto de 60 e ele está perto de 50. Marcelo Dornelles, nós retornando dos Estados Unidos, onde ele foi fazer uma apresentação. Acompanhei no Facebook. Ele, o Está vindo de Cruz Alta. Por que Estados Unidos ganham? Não, jogou em Miami, lá com o Emerson e os dois jogadores meus, o Sinuê e Emerson. Também em Miami, mas de Cruz Alta. Bom, isso não é só Cachoeira. O Sinuê e o Emerson fizeram o ranking. Não, Marcelo. Eu tô no ranking, tu viu? Do 18º. Não. Foram 18. Mas é bom, o Dodge não te mandou ali? Quem foi? O Sinuê botou, pô... Não, ele fez um ranking. Sou eu. Mandou um ranking. 18º? Não, segundo. Qual é? Segundo? É. Tu eras o segundo ranking? Do Sinuê. Do ranking de atuações? É. Tu era o segundo? Sim. O Sinuê, qual o número, então? Não, o Sinuê que fez o ranking. Não, ele fez. Não entendi, eles jogaram contra vocês, o Emerson e o Sinuê, eles foram jogadores. O Sinuê é meu contemporâneo, porque eu joguei na base do Grêmio também, e eu só tenho a mesma idade dele. Ele tem uma formação, né? Ele tem uma formação. Você conhece do Grêmio também. Na base essa do Inter postura também. Aí tem que ter passado. Mas nós somos... Se entregou aqui agora. Uma postura. Isso nunca foi escondido. Mas o Sinuê é meu colega da época da base do Grêmio. Grande ponto esquerdo. Do Juvenil B, etc. Jogou no Chile. Isso, e nós somos... até hoje, o Facebook facilita, ele está morando lá no Miami-Dade, então em Miami e trabalhando no Miami-Dade. Então nós começamos a conversar isso há mais tempo, de a gente ir lá, tirar umas férias, fazer uma apresentação, uma brincadeira lá, né? E aí acabou, através do Dodge, do outros lá, do Gilmar, saiu um encontro lá em Miami. Nós somos o grupo daqui, da qual o Paulo Sérgio integra lá na parceria. Na praia. Eu não e fizemos uma. Foi muito legal. Fizeste muita falta lá, Paulo. Todos os ambientes. Como atleta ou como Não, na janta. Na corneta. Na corneta. Não, o Flávio Couto Silva acompanhou, toda a turma lá, foi muito bacana. Que o Flávio teve que voltar antes, a sogra dele faleceu. Foi no penúltimo dia, foi muito triste, estava todo mundo lá, né? Teve que voltar de melhor. Mas foi muito bacana. Tá bom, parabéns, Marcelo. Obrigado. Doutor, Pedro, ganharam ou perderam? Ponto final. Não, claro, nós perdemos, até teve uma frase boa do Dudu. O Dudu disse, não, 6 gols bobo? Não, isso não, porque a gente foi visitado, não vai ganhar dos caras, né? Foi uma cortesia nossa, não, foi 6-5. Perdeu 6-5, foi vitória. 6-5. A vitória. Doutor Pedro Westphal. Não, eu quero, no ponto final aqui, falar sobre 2 inaugurações com as dificuldades que temos. Lá em Porto Mauá, inauguramos uma estrada Santa Rosa, Porto Mauá, e Jico-Atuípe, inclusive está judicializado, são estradas de hoje de primeiro mundo, mais 2 entregas que fizemos do Estado, sabemos dos problemas existentes, mas estamos avançando. E em dezembro vamos entregar 2.400 quilômetros de estradas recuperadas do Estado do Rio Grande do Sul. Mas quero aqui fazer uma alusão à grande festa de ontem do Jogo do Grêmio. Foi maravilhosa. O Estado foi uma festa comportada, a torcida se comportou, com exceção daqueles... não podia fazer de novo aquele uso não precisa, não tem porquê. Não houve nenhum problema, graças a Deus. Mas foi uma festa que o estádio cheio. Prejudicou. O Estado todo, inclusive houve uma fanfest, lá Copa do Mundo, que houve várias cidades do Estado, as pessoas saíram pelas ruas cantando, tocando. O esporte é isso, é alegria. Pedir para a torcida do Grêmio não fazer isso, não precisa fazer. Prejudica o Grêmio. O Grêmio tinha feito o gol, ia para cima, parou o jogo. Parou o jogo por quê? Alguns 2 ou 3 que são realmente assim irresponsáveis fazem uso de instrumentos que não pode usar. Causou até morte no exterior isso aí. Obrigado, doutor. Então, festa maravilhosa, alegria total, mas tem que fazer esse reparo aqui. Muito obrigado, Marcelo Dornelles. Obrigado pelos falem.
Marcelo Afonso. Cadê o biscoito? Campos. Cadê o biscoito Zezé? Biscoito hoje? Hoje não tem. Eu venho aqui só para do biscoito. Depois vou mandar entregar a linguiça. Obrigado, Celso. Obrigado, Márcia. Nós retornaremos amanhã com mais um Pampa Debates, homenageando a Brigada Militar em seus 180 anos de vida. Vamos agora às principais notícias da sua região, com muitas notícias do esporte. Fique conosco no Jornal da Pampa. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. O Banrisul te conecta. Banrisul Digital. Clique e simplifique. E Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande.